O que é pra falar? Fala pro jovem. Sei não, você que tem que falar. Fala pra jovem. Fala pro jovem, bem da hora. Fala pro jovem. Então vai segurando. Fala pro jovem. Fala pro jovem. Fala pro jovem. Fala pro jovem. E bom, galera, hoje estamos aqui no Fala Pro Jovem, o programa do CRAS Arthur de Sá, também do Vila Maria. E hoje estamos aqui para fazer um podcast sobre o Maio Laranja. E estamos aqui com várias perguntas, estamos aqui com os nossos apresentantes, que hoje eu vou deixar pro nosso novo participante do Pro Jovem para falar um pouco. Primeiro, prazer, meu nome é Pedro, sou novo aqui no Pro Jovem, estou poucas semanas. Carlos Júnior, trabalho com crianças e adolescentes há 17 anos, é graduado em gestão empresarial e psicólogo em formação. Fundador da empresa de capacitação profissional Escola Empower, atua como conselheiro tutelar em Belo Horizonte desde 2014. Uma pergunta pessoal, o que te levou a trabalhar assim desde 2014? O que te levou no fundamento para começar essa nova área? Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. Que lindo ver essa comunidade aqui, que lindo ver a escola, o centro de saúde, todo mundo envolvido com o CRAS. Eu estou muito grato por estar aqui com vocês. Parabéns para o jovem e agradeço o convite. Eu fui um adolescente infrator. E como adolescente infrator, eu respondi na forma da lei pelas contravenções que eu fazia, que estavam muito ligadas ao picho, ao grafite ilegal. Isso me levou para trabalhar com crianças e adolescentes com oficinas de grafite. E eu trabalhei nesse lugar durante 8 anos, do lado de uma vila muito conhecida aqui da Nordeste, que é a Vila da Luz. E ali, além da arte e educação, me interessava muito entender por que nada era feito sobre algumas situações de violação que eu percebia que aconteciam. E eu tive um diretor da escola que foi um inspirador, um cara fantástico. E ele falou pra mim, cara, você tem perfil, por que você não sai candidato ao conselho tutelar? E eu, como talvez a maioria aqui, eu não sei, eu achava que o conselho tutelar era esse bicho papão que tomava o menino dos outros, tomava os meninos dos pais. Mas ele foi me ensinando que não, que o conselho era um órgão de proteção e defesa da criança. Então em 2014, em 2012 eu lanço a candidatura, perco, mas alguém que tinha ganhado fez alguma coisa errada lá e foi mandado embora e eu entro no lugar dele em 2014. E aí não consigo mais sair. Me apaixonei pela causa. Cada menino que eu atendia, cada menina que eu atendia, eu vi uma necessidade e em alguns eu vi a minha história. E isso mexia com a minha estrutura. Em algum momento eu achei que eu não tinha recurso suficiente para ajudá-los. Não de conhecimento legal, porque o ECA é pequenininho, a gente lê o ECA assim em um dia. Mas eu fui buscar a faculdade de psicologia para poder qualificar os meus atendimentos aos meninos. E eu, assim, a causa da infância, Pedro, virou para mim uma causa de vida. Então estou há 10 anos direto, consecutivo como conselheiro tutelar. Acho que eu sou um dos mais velhos de BH. E para mim é uma paixão e uma gratidão que diz respeito sobre a minha subjetividade. O conselho não é só uma profissão para mim, ele é meio que uma missão. E aí atravessa. E quando atravessa por dentro, não tem jeito, né? Verdade. Passa por baixo da mesa? Aí. Pode pegar? Apresenta. E bom, agora vamos apresentar Helenice Assunção e assistente social formada pela PUC Minas. Isso mesmo. E bom, você tá bem? Como é que você tá? Tô bem, graças a Bom. Deus. E você? Eu tô bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Mas bom, vamos apresentar um pouquinho sobre você. Você já atua na Política de Assistência Social de Lagoa Santa, em BH. Atualmente compõe a equipe do Centro de Saúde Leopoldo Crisóstomo e está há 6 anos na rede de saúde e já prestou serviços aos centros de saúde Padre Fernando de Melo e São Paulo. Isso. E bom, o que você tem um pouco para falar sobre isso? Bom, gente, União me traz muito, assim, boas lembranças, né? É um bairro muito querido, que levo no meu coração, né? Fui nascida e criada aqui no bairro União. Trabalhei como ACS, né? Minha escolha pelo serviço social é a paixão mesmo de lidar com pessoas, né? Gosto muito, particularmente, amo o que eu faço. E assim, como já foi dito, né? Que bacana, né? Que bonito estarmos aqui hoje, né? Que bom ver a presença de vocês,
né, sinal do comprometimento mesmo, né, do entendimento, né, do quão importante é falar sobre essa violência, né, que acontece e muitas das vezes ela não aparece tanto, mas existe, né. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, uma tarde muito prazerosa e que possamos sair daqui diferentes, né, mais diferentes ainda, tá bom? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Uma pergunta um pouco pessoal aqui, antes de passar para o papel. Aparentemente vocês dois fazem praticamente psicologia, de conversar e entender as pessoas. Como jovem, dá para saber que muitas pessoas passam por esse tipo de problema, seja familiar, longe de casa, entre outros. Um fardo muito pesado de carregar. Quanto mais ele passa, mais vai ficando pesado. Antigamente eu pensava que psicologia ou fazer psicólogo era uma besteira, porque conversar com alguém que você não conhecia, espalhar segredos e ainda possivelmente espalhar tais segredos para os pais. Porque na minha cabeça você falava com o psicólogo, conversava e ele passava um relatório para o seu responsável. Com o tempo agora, muitas coisas aconteceram na minha vida e eu estava pensando recentemente em fazer psicologia, porque eu carregava um fardo depois de anos e anos e anos, pesado, que era tanta coisa que eu estava me enlouquecendo, eu estava sucumbindo. Então, uns amigos me apresentou o ProJovem e eu vejo aqui como psicologia, de certa forma, porque é um método de comunicação. Então eu posso vir aqui, eu posso me abrir à vontade. Antigamente eu me escondia no mundo, eu estou começando a tentar me expor, a falar mais, tentar me comunicar mais e me envolver mais entre as pessoas. Eu não sou exceção e muitos jovens aí têm muitos problemas, seja psicológicos, físicos. Então é uma questão bem complicada. Nessa questão, uma pergunta que primeiro haja paciência com o jovem, porque, pelo amor de Deus... O próprio jovem falando, né, gente? O próprio jovem falando, haja paciência, porque, velho, quando eu olhei pra trás, olhando minhas atitudes, velho, eu tenho paciência, eu ajudo os meus amigos com problemas deles, porque eu já passei por muita coisa. Então, geralmente, seja depressão, ansiedade, término e etc. Como eu já tenho certas experiências, é mais fácil de ajudar essas pessoas. Então, muitos amigos tentam me pedir conselho. E, às vezes, eu fico, cara, paciência, velho. Porque aturar é difícil. Mas também, outro problema é, como a pessoa não acredita em ninguém, ela se encontra perdida. Como que você faz para ganhar a confiança dessa pessoa? Tentar fazer ela saber melhor? Bom, minha formação é serviço social, né? Eu sou assistente social na unidade. O que você fala é muito importante, porque a gente sabe que hoje temos uma rede muito grande, né? A rede que eu falo, como já foi colocado aqui, a própria escola, né? Hoje a gente tem o CRAS, vocês têm a unidade de saúde também, que é um outro espaço, né? Vocês podem sempre procurar, de portas abertas. Tem o próprio conselho tutelar, né? Então hoje a gente tem essa facilidade de acessos, né? Como você fala, às vezes dentro de casa, né? E o que já foi colocado, acho que só estou repetindo, né? Às vezes fica sem graça de falar, fica com vergonha, fica com medo, fica com receio, mas é bom saber que tem esses espaços de escuta, de acolhida, né? E que a gente tem todo o cuidado e carinho de acolher. É o que você fala, né? Em muitos momentos, muita paciência para ouvir, para escutar. A gente não dá conta de tudo, né? Não quer dizer que, eu vou lá na unidade, vou conversar com a Helenice porque ela vai resolver meu problema. Vamos direcionar, vamos conversar, vamos acolher, vamos fazer uma escuta, né? Que a gente fala da escuta humanizada, né? Para a gente tentar pensar possibilidades, pensar estratégias, né? Pensar possibilidades para a gente poder trabalhar, né? Aquilo ali. E isso é importante demais, né? Eu sempre, eu penso que a comunidade, né? Vocês que estão aqui hoje, né? Isso já é assim, para mim um grande avanço, porque acredito que já tem um entendimento da importância, né? De se chegar até você, ou mesmo se não chegar, mas eu ver, olha, aquilo ali tá estranho, né? Tá esquisito, ali tem alguma coisa, vamos falar, né? Vamos colocar o que está acontecendo, porque dessa forma
fica mais fácil para poder intervir e poder ajudar de algum jeito. Eu queria linkar a sua pergunta com o Maio Laranja. Existe no nosso processo de desenvolvimento que a gente não nasce pronto. A gente vai se tornando pessoa ao longo da jornada. Tem um livro do Carl Rogers, que é um psicólogo, que chama Tornar-se Pessoa. E nesse tornar-se pessoa, nós nos tornamos nós mesmos através dos outros. Então precisa de paciência, porque ninguém que está aqui com a gente está formado por completo. A gente está se construindo o tempo todo. E nessa construção, quando no meio dessa construção mesmo, imagina a construção de uma casa, vem uma pancada, vem um trauma, vem um abuso sexual, isso quebra vínculos de confiança. E esse adolescente machucado, quando ele chega na minha sala, ou quando essa criança vítima de abuso chega lá na minha sala, ela não confia em ninguém. E ela não quer falar nada para ninguém. Primeiro porque ela já não acredita mais na credibilidade das pessoas. Segundo, porque existe coação e ameaça em cima dela. Quando a criança toma consciência do abuso sexual, porque muitas crianças acham que não é abuso. Não entendem, né, como? Acham que é carinho. Então eu já atendi uma menina de 16 anos que chegou pra mim e falou assim: quero denunciar que eu fui vítima de abuso. Eu falei: beleza, me fala tudo. Aconteceu 8 anos atrás. Eu falei: mas 8 anos atrás você era uma criança, por que você nunca pediu ajuda? Porque eu achava que era carinho. Não soube diferenciar. Mas eu descobri agora que eu tô me tornando adolescente, que eu tô namorando, eu descobri que era um carinho sexualizado, que era abuso. E esses que não tomam consciência, eles passam batido durante muito tempo até que alguém perceba. Mas os que têm consciência que são vítimas, eles não querem falar porque eles estão ameaçados. Se você contar, eu vou fazer um mal para sua mãe, eu vou fazer um mal contra você, eu vou fazer um mal para o seu pai. Lá no Conselho Tutelar, o atendimento não é como o da psicoterapia, que você vai toda semana no psicólogo, ou o da assistente social, que você tem maior acesso. Esse atendimento ele tem que ter uma estratégia de vínculo, de conectar com aquela criança, de conectar com aquele adolescente, para que ele sinta o mínimo de conforto, porque ele está aflito, igual você contou da sua história, e obrigado por compartilhar com a gente. Ele está aflito, ele está sobrecarregado e ele quer um lugar para poder falar. E se você demonstra humanidade, né, como você disse, que você está ali para ele, e que é um espaço seguro de fala, já aconteceu várias vezes lá na minha experiência. Eles se abrem e eles falam. E aí a gente tem condição de ajudar. Porque a gente só consegue ajudar aquele que pede socorro e pede ajuda. Espero ter conseguido responder. É isso. Como profissional do conselho, quais os principais desafios de enfrentar diante da temática do Maio Laranja? Uau! Muitos. Vamos lá. Objetivo, então, para eu também não ficar viajando na maionese. Quais são os principais desafios que o Conselho Tutelar enfrenta sobre o combate à exploração e abuso sexual de criança e adolescente? O principal desafio é que as denúncias cheguem para mim. Eu preciso que essa comunidade linda que está aqui, na suspeita ou na certeza, liga 100 e denuncia. Então esse é o primeiro desafio, que isso chegue até mim. Mas, como eu disse para vocês, eu estou no conselho tem 10 anos, já tem um tempo, uma década de conselho tutelar. E eu tenho a impressão e o desejo de que não chegue só até mim aquilo que já aconteceu, o trauma que já ocorreu. Por isso que em 2017 nós começamos um projeto no conselho aqui nordeste da nossa região, que é o Conselho Tutelar Itinerante. Então eu vou nas escolas, eu vou nos centros de saúde, a gente vai nos espaços de convivência, falar sobre sintomas de abuso sexual e como reconhecê-los e como evitá-los. Com criancinhas pequenas, como algumas que estão aqui, a gente fala muito sobre o semáforo do toque, que é: aqui pode carinho, na coxa sinal amarelo, em alguns lugares sinal vermelho. Que é um vermelho, O verde, o amarelo e o vermelho, né? O verde é de boa, pode. Isso. O vermelho é tipo proibido e o amarelo é presta atenção. Atenção. Então a gente, levando isso, eu estou capacitando essa criança, esse adolescente para ser o próprio agente de proteção. E de identificar quem está mal intencionado perto dele, sabe? E se algum colega falar também assim: olha, aconteceu isso, meu tio, meu avô, meu primo, alguém fez isso comigo, ele sabe o que fazer, ele sabe onde buscar ajuda. Então, o desafio hoje meu pessoal como conselheiro tutelar dessa região é prevenir o abuso sexual.
Não só remediar, porque quando acontece, a gente tem uma estrutura muito legal para poder dar conta, que é, aconteceu o abuso, eu tomei ciência, se ele aconteceu dentro de um prazo aí de 72 horas, delegacia de polícia, hospital de Lomberes para os exames clínicos, a delegacia vai tomar as providências com o criminoso, o conselho tutelar vai requisitar serviços de proteção, seja para afastar os violadores, seja para salvar a criança, garantir terapia para ela, garantir acompanhamento assistencial para essa família. Mas aí é depois que o trauma já aconteceu. Verdade. Então o meu desafio pessoal é evitar que isso aconteça. Para quando aparecer um lobo, uma raposa, igual a gente viu no vídeo lá em cima, essa criança já se toca, esse cara é um lobo. Esse cara é uma raposa. E a gente consegue prender esse cara antes que esse cara faça algo de mal com essa criança, com esse adolescente. Então para mim o maior desafio é evitar que aconteça, porque é sempre muito traumático. E bom, a próxima pergunta é o que é considerado abuso e o que é considerado exploração de crianças e adolescentes. A mesma pergunta vai para vocês dois. A gente sabe que criança não se prostitui, adolescente não se prostitui, não existe criança que faz prostituição, adolescente que faz prostituição. Adolescente e criança que está nessa situação é explorado sexualmente. Então a gente fala assim, essa criança, esse adolescente, ele está sendo explorado. Mas no nosso país tem uma cultura de que essa menina tá lá no posto de gasolina porque ela quer. Esse menino tá ali na margem da BR porque ele quer. Não, ele não quer. Lembra que é aquilo que a gente falou, que nós estamos em constante construção? O que levou ele a não estar dentro da escola e não estar protegido dentro de casa e estar passando a noite num posto de gasolina na margem de uma BR, fazendo ali serviços sexuais, são os traumas e os problemas que ele enfrentou. Então a gente tem que encarar isso como uma exploração do abuso sexual. Isso é exploração. O abuso é o fato que ocorre. Ou seja, existe uma gama de abusos sexuais. Existe o assédio, existe a importunação sexual, existe o estupro de vulnerável. E aí, para pelo menos dar uma clareza diante desses, o que é o assédio? O assédio é o toque. O assédio é quando a pessoa vai abordando a outra de uma forma sexualizada. Tá tocando, sutil, tá incentivando, sutil. Uma atitude que não teve permissão da outra pessoa. Também. Né, em geral. A importunação, ela gira em torno muito mais de palavras, de mensagens, de desejos, de conversas, de expor o órgão para a pessoa. Isso é uma importunação sexual. Quando um adulto mostra a genital dele para uma criança, para um adolescente, ele está importando. Né? Foto, pornografia. E o estupro é a consumação da relação sexual. Então, o abuso são essas coisas e a exploração é quando essa criança é vitimizada na condição de uma exploração sexual. O que eu quero dizer com isso? De que ela usa o corpo dela e ela está sendo usada para relações sexuais a troco de dinheiro, a troco de jogo, a troco de bala, a troco de presentes. Consegui responder? Qual o principal papel da saúde no atendimento às crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual? Bom, gente, tô com uma colinha aqui. Vou contar pra ninguém tá vendo, né? Mas é o seguinte, a saúde, ela se torna uma porta muito importante, né? Uma porta de entrada muito importante para a identificação precoce, né, desses eventos de violência e o acolhimento também desse público. Então, considerando até que os profissionais eles podem identificar, né, os sinais, sintomas, e a partir de uma suspeita que seja, ou de uma própria, né, confirmação, qual que é o nosso papel? É acolher, é fazer a escuta, é notificar, né, é direcionar para a oferta de cuidados, visando sempre a garantia dos direitos dessa criança e desse adolescente. Eu queria até aproveitar para dizer um pouco, né, sobre quando a gente fala a questão de notificação, tem um fluxo, né, que acontece dentro da saúde, que assim que chega algum caso que seja suspeita ou confirmação, nós fazemos, né, esse acolhimento humanizado, nós fazemos uma escuta especializada também. Então essa criança e esse adolescente, eles são avaliados, então a gente faz uma anamnese completa, né,
de todo o ocorrido, de toda a situação, e ele também passa por um exame físico. Fazemos também a notificação, que ela é muito importante, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, e fazemos o preenchimento também de uma ficha protetiva. Tanto a notificação como a ficha protetiva, né, elas são direcionadas aos órgãos, né, de direitos da criança e do adolescente, e a gente comunica também esses casos imediatamente ao Conselho Tutelar, tá? Se tratando da violência sexual, né, do abuso, a gente considera dois momentos, né, assim, agudo e crônico. O agudo, quando acontece em até 10 dias esse abuso, né? E aí, nesse caso, a gente encaminha para o hospital de referência, como o Carlos já até citou, né, que o nosso hospital de referência é o Municipal Odilon Beres, onde eles, né, lá, em até 72 horas, vai para a profilaxia, né, ou seja, vão tomar as medidas preventivas, né, de ISTs, né, das doenças sexualmente transmissíveis, enfim, e até de gestação indesejada, né, que em alguns casos acontece. E até 10 dias para coletas de provas circunstanciais, que aí já entra naquele outro processo, né, do prosseguimento de investigação, que aí já é um outro nível, né, que já é com a polícia mesmo. E quando é crônica, que a gente considera, é quando o ocorrido já tem mais de 10 dias. E aí essa criança, esse adolescente, ele vai ser acompanhado na unidade de saúde, né, como a Juliane já citou anteriormente, onde as equipes vão trabalhar, né, vão acompanhar aquela criança, aquele adolescente, a sua família também, né, e por detrás com a equipe de apoio, que é o serviço social, né, a assistente social e o profissional também de psicologia, tá bom? Ok, obrigado. Vamos fazer uma suposição. Se um menor de idade, mais ou menos, for explorado sexualmente ou tiver um abuso, como ele poderia comunicar e expor essa pessoa? Ok. Bom, vamos lá. Na legislação que a gente tem hoje, qualquer menor de 13 anos não está apto para a relação sexual. Mesmo que ele diga que ele tem consentimento. Mesmo que essa menina de 13 anos, por exemplo, fala, não, ele é meu namorado, ele é meu namorado, ele é meu marido, ele mora comigo. Ainda assim, meio que ela não pode. Porque a gente, pelo menos o legislador, entende que ela não está desenvolvida o suficiente para dar conta das responsabilidades que a relação sexual implica, né? De se prevenir adequadamente, de talvez evitar uma gestação. Tirando esse fato, que qualquer menor de 13 anos é vítima de exploração sexual, todos os outros que forem explorados sexualmente, eles têm que pedir ajuda para qualquer pessoa. Mas se essa pessoa tiver uma orientação, ainda assim é legal. Por exemplo, criança e adolescente pode bater lá na porta do conselho e ser atendido sem adulto. Então pode chegar lá, como a menina que eu contei para vocês, e falar, olha, eu tô sendo vítima, tô com medo, me ameaçou, eu quero sair disso. Como que você pode me salvar dessa situação? A gente tem uma série de mecanismos e programas, inclusive programas para adolescentes ameaçados de morte, que a gente consegue salvar e tirar essa criança dessa situação. Tem muito para melhorar, mas hoje é funcional. Vocês entendem o que eu quero dizer? Hoje a gente consegue fazer acontecer, mas ainda precisa melhorar em alguns aspectos. Mas se esse adolescente que está sendo vítima de exploração procura o centro de saúde, procura o CRAS, procura a escola, ou procura o próprio conselho, procura a polícia, todos esses órgãos sabem o caminho, que é fazer o protocolo, que é o fluxo que a minha colega aqui disse. Se é agudo, tem que passar pelo hospital, delegacia, conselho tutelar, assistência, psicologia, e a gente tem que ver se existe uma ameaça aí. É como se fosse uma rede, sabe? Toda tricotada. E cada nó dessa rede tem um papel fundamental. O meu papel é diferente do dela. O papel dela é diferente do meu. Nossos dois papéis são diferentes do papel da polícia. Mas o ato de maior coragem que alguém vítima de abuso pode fazer é pedir ajuda.
o maior gesto de coragem que alguém que é vítima pode fazer é pedir socorro. Porque quando ele não pede, ele se coloca numa situação de um ciclo que leva para diversos sintomas e às vezes para a morte, para o suicídio e para uma infinidade de situações horríveis que poderiam ser evitadas se ou essa pessoa pedisse socorro ou alguém reparasse nela. Quando a gente repara, faz toda a diferença, né? A gente vê que essa pessoa está diferente, a gente oferece escuta, a gente oferece colo, a gente oferece ajuda. Eu acho que depende muito de nós. Eu tô aqui com uma missão. Eu quero levantar co-conselheiros tutelares aqui, ou futuros conselheiros tutelares, para que a gente possa sair daqui um exército da proteção. Que essa tarde seja uma tarde que vocês sejam multiplicadores disso que nós estamos falando. Sobre a ação de pedir ajuda, voltando um pouquinho sobre o assunto passado rapidinho. Na época que eu tava sofrendo esse tipo de coisa, um extremo psicológico bem pesado, na época eu me sentia sozinho, porque tinha pouco tempo que eu perdi a minha mãe, vai fazer 1 ano agora praticamente, e eu não tinha, entre aspas, familiares por perto, porque eu tive que mudar muito minha rotina. Antigamente era só eu, meu irmão e minha mãe. Daí ela se foi, Gabriel, meu irmão, ficou por lá mesmo e eu tive que mudar com meu pai. Com o tempo, ainda mais eu, que tem pessoas que falam que homem é mais difícil de se comunicar, eu sempre guardava tudo pra mim mesmo, questão de uns 8, 7 anos, que eu tô só acumulando perdas, traumas, só cicatrizes, acumulando sem parar. Então muitas vezes eu fechava, eu ficava mais quieto, ficava mais na minha. E muitas vezes, na primeira vez que eu consultei alguém, foi uma professora, onde eu praticamente era uma bomba, porque era tanto estresse mental que eu tinha medo de explodir e acabar acontecendo uma outra coisa. Num tempo atrás, acabou acontecendo algo que eu não acho muito legal. Eu fiz uma coisa bem horrível, de ter reparado em algo que eu não deveria. E eu comentei sobre uma coisa ilícita, uma coisa que não deveria, e acabei com minhas amizades. Como era praticamente os únicos laços que eu tinha, eu tive um forte ataque de pânico, com o coração acelerado. É uma sensação horrível, para falar a verdade. Você sente o coração acelerado, seu corpo treme, você sente peso, seu corpo fica mais pesado, você não consegue pensar direito. E muitas vezes nessa fase, eu pensava em simplesmente tirar minha vida. Eu moro no 2º andar, pular da janela, ou cair de dentro de um carro. Para tentar minimizar isso, eu aproveitei que estava de noite e tentei dormir. Quando eu conversei, tendo psicólogo, tendo acompanhamento aqui no CRAS, com familiares, estou tentando me fortificar melhor, mas muitas pessoas guardam coisas dentro de si mesmo e não falam. E coisas que aconteceu é pessoas que eu nem conheci direito ter reparado. Uma vez eu estava lá pensando, com uma cara fechada, e um colega do meu prédio, eu nem conheci ele direito, ele falou: Pedro, eu não te conheço muito, cara, mas você parece uma pessoa de gente boa, velho. Isso é legal. Pensa um pouquinho, se quiser, pode ir na minha casa, pedir algum conselho, de boa. Com acompanhamento é mais fácil, porque você se abre para a pessoa. Então você consegue falar um pouco sobre você para tentar te ajudar, que é algo bem explorável aqui, né? Algo que, um conceito bem primitivo. Hoje em dia, seja o CRAS, familiar, eu tento buscar mais, mas futuramente eu quero tentar ajudar mais pessoas. É por isso que eu tento conversar com amigos, deixar eles desabafarem, porque pode ter tipo 100 pessoas, 100 adolescentes aqui falando, sendo ajudado, mas lá fora há 1000 mais pessoas para serem ajudadas. Então, tirando o fato aqui da pergunta pessoal, uma pergunta aqui no papel: qual o limite entre afeto, entre um carinho familiar de amigo ou abuso? Bom,
tudo que trata, né, num sentido... Eu vim até conversando um pouco com a Juliane no caminho, né? Quando se trata dessa questão de abuso, é tudo muito sutil, Sim. né? A coisa acontece de uma forma muito assim, aos poucos, como quem não quer nada, né? E foi a fala, né, da colega da escola ali. Não é a pessoa estranha, né? É o comportamento estranho, assim. Então, eu acho que está muito no conceito da gente perceber né, o que está fora mesmo da caixinha, assim, esse comportamento não é isso. Se não se sentiu confortável, se está incomodando, né, se uma fala assim, né, ai, não soou legal, acho que já tem uma grande diferença, né, ter um pouco dessa maldade, né, e tudo tem um limite. Eu acho que esses espaços, assim, né, eles são importantes por isso, assim, para a gente poder abrir um pouco mais o nosso leque, né, e nos atentarmos para algumas coisas que a gente acha normal, né, aceitável, como a menina que há 8 anos atrás, né, passou por uma situação, mas para ela, né, não imaginei que fosse, assim. E hoje está aí, né, está escancarado, assim, principalmente, eu acho que o mês laranja, né, o maio laranja, ele tinha que ser janeiro, fevereiro, março, abril, o ano todo, na verdade, né? Deveria ser assim, mas que bom que a gente tem um mês, né, para parar, para pensar, para refletir, para se atentar, né, para a questão. Então, eu acho que é um pouco por aí, assim, se o Carlos quiser. Eu acho que não tem muito o que complementar, mas eu vou falar de alguns dados do Anuário de Segurança Pública, que é uma pesquisa feita sobre violações e violências contra a criança. 77% das vítimas de abuso foram abusadas por pessoas ou da família ou do convívio. Ou quer dizer o quê? Que a maioria absoluta dos abusadores não é um estranho de longe, um lobo que passou na rua. Ele está dentro de casa. Ele almoça com vocês no domingo, ele visita, seus pais gostam dele ou dela. É muito. E ele opera, nenhum abusador, gente, vou até sentar direito. Nenhum abusador já chega fazendo estupro. Ele vai fazendo abusos progressivos. E ele opera numa área muito cinza, em que ele pegou na cintura da menina, e a menina sentiu mal. Ô mãe, pegou na minha cintura, deixa de ser boba, menina. Besteira. Fulano é nosso amigo, tá aqui em casa todo dia. E aí ele vai progredindo. Daqui a pouco, sem querer, ele passou a mão no busto dela. Daqui a pouco, sem querer, ele... Não, senta aqui no colo do tio. O abuso sexual, o abusador, ele vai progressivamente. Porque ele opera numa área cinza e todo mundo confia nele na maioria dos casos. É por isso... E nós, como você estava dizendo, nós fomos educados para não falar dos nossos sentimentos. Nós somos educados para ficar quietos sobre o que a gente sente, sobre os nossos sofrimentos. Quando a gente tinha 3, 4 anos, 2 aninhos, a gente fazia uma birra por causa que a gente queria um biscoito do supermercado. O que a gente fazia? Eu quero, me dar, e fazer aquele escândalo. E o que a gente sempre ouviu? Porque é o único recurso que nossos pais tinham. Fica quieto, para com isso e toma um solavanco. Isso vai me ensinando inconscientemente que quando eu me sinto desconfortável com alguma coisa, eu tenho que me calar. E isso vai continuando nos anos todos progressivos que vai acontecendo. E aí, quando eu sofro alguma coisa, ou quando eu estou passando um momento difícil na minha vida, o que eu faço automaticamente, sem pensar, inconscientemente? Me calo. E quando eu preciso desse outro, eu preciso da troca com esse outro, porque a palavra cura. Quando eu ponho para fora, eu estou conseguindo ver o que estava lá dentro, e aí eu consigo curar. E quando eu não ponho para fora, o meu corpo vai pôr. E aí vai dar mancha no meu corpo, meu cabelo vai cair, vai descamar, meu rosto vai inchar, ou eu vou passar mal, ou eu vou ter ataque de pânico, porque aquilo que está precisando sair não está saindo. E quando a gente fala de abuso sexual, isso é muito grave, porque a criança e adolescente vítimas de abuso sexual e que estão nessa condição, abusadas por alguém que é confiável, vítimas e sujeitas à chantagem, quando ela toma conta do abuso, a primeira coisa que ela sente é medo. Não quero que aconteça de novo. A segunda coisa que ela sente é culpa. Talvez fui eu que dei mole. Talvez a culpa é minha. Tem mulheres adultas que às vezes são assediadas no ônibus e sentem culpadas e não pedem ajuda. Imagina uma criança. Você está entendendo a relação da culpa? E aí, depois dessa culpa vem a chantagem. Vamos que eu vou te dar isso, vou te dar aquilo outro. Se não aceita a chantagem, vem a ameaça.
que gera mais medo, mais culpa, mais chantagem, mais ameaça. Mais medo, mais culpa. É um ciclo que vai culminar numa depressão, que vai culminar num transtorno de ansiedade e que pode culminar em tragédias para a vida dessa vítima. O que a gente precisa é falar, ensinar as pessoas a falarem, e a gente precisa aprender a ouvir. E principalmente, tem uma pesquisa de Harvard, legal pra caramba. Essa pesquisa é de 2014. É um pouquinho velha, mas ela é muito útil. Eles fizeram uma pesquisa com um monte de crianças lá em Harvard, crianças que falaram que foram vítimas de abuso sexual. De todas as crianças que foram ouvidas, só, depois das investigações, só 6% estavam inventando. 94% estavam falando a verdade. Significa dizer que se uma criança está falando assim, me encostou e não gostei, tá esquisito, tá me tocando, leve em consideração. Leve em consideração, porque é muito provável que ela esteja falando a verdade, mesmo que ela seja pequenininha, porque o recorte etário da pesquisa era de 6 a 8 anos. Uma idade que eles imaginam muitas coisas, né? A vida é muito lúdica para eles, mas se uma criança falou, se um adolescente falou, a gente tem que levar em consideração. Não dá para brincar com esse assunto, né? E só lembrando, né, gente, o abusador, a abusadora, está acima de qualquer suspeita. É a pessoa que a gente menos imagina. Então vamos ficar atentos com isso. E bom, já vamos ter que finalizar. Tinha muita mais pergunta aqui que nós elaboramos tudo certinho um dia, mas aí já fica para uma próxima vez que nós podemos fazer até a parte 2, beleza? Então já no YouTube aí, se tiver uma meta de like razoável, o editor vai estar colocando aqui na tela o número de likes, podemos fazer até uma parte 2, beleza? Então é isso, já podemos combinar a parte 2 e é isso, muito obrigado e vamos finalizar. Então, considerações finais eu vou deixar com vocês para falar cada um pouquinho. Pessoal, foi um prazer enorme estar com vocês, né? Poder falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Não deixar que fique escondido, que a gente não jogue debaixo do tapete simplesmente, né? Que apareça de fato, não sejamos omissos, né? E que se a gente souber de qualquer coisa que seja uma suspeita, algo estranho, vamos falar, vamos dizer. Porque a omissão também não deixa de ser uma violência, tá ok? Muito obrigada, viu? Estou lá no Centro de Saúde à disposição. Precisando de mim, estou às ordens, tá bom? Parabéns, garotos! Olha, parabéns por conduzir tão bem como host essa entrevista, esse podcast. Parabéns mesmo. Parabéns para a Viviane, para toda a equipe aqui do CRAS, Arthur de Sá. Parabéns para a Tina do ProJovem, que é uma fera aqui. E esse projeto é uma coisa que eu acredito muito. E como última provocação, eu queria muito que cada um de vocês que ouviu o que a gente falou aqui se levantasse como um soldado da proteção. O Brasil é o segundo país no mundo em números de abuso sexual. No ranking mundial, o Brasil está em segundo lugar. Isso é muita coisa. A gente precisa quebrar essa cultura. E se vocês precisarem, o Conselho Tutelar está de portas abertas. Eu agradeço esse privilégio. Foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço, gente. Obrigado aí. Mas é isso, agora vamos finalizar o Fala Pro Jovem. Por favor, já se inscreve no canal, ativa o sininho para mais notificação de vídeo, beleza? O nosso Instagram, para quem quiser passar, vai estar aí na descrição. E tanto o Instagram do Fala Pro Jovem, eu acho que o nosso Instagram também vai estar aí. Mas muito obrigado. E esse foi o Fala Pro Jovem. Fique com Deus, falou e fui!